Pai do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos aqui fazer o ID de Jesus Cristo. Marcos 16:15. Ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Bem-aventurado todo aquele que ouve e guarda as palavras da profecia da Bíblia Sagrada. Sabemos nós que Deus deixou ao nosso conhecimento a palavra de Deus. Deus então ele deixou ao conhecimento do homem a palavra, mas muitos não buscaram ter conhecimento dessa palavra. Eu venho nesse exato momento para trazer uma palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, pois eu não venho representar nome de religião, nem classe de igreja. Eu venho para falar e para exaltar ao nome santo de Jesus Cristo. Eu venho para falar da palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, pois que ouça. Pois se você tiver um momento do seu tempo dedicado para buscar a presença do Senhor, ou até mesmo, quem sabe, 5 minutinhos, se ouvir a palavra de Deus, eu quero te dizer que não vai ser tempo perdido, jamais. Jamais vai ser tempo perdido na presença de Deus. Então, ouvindo a palavra dele. Porque Deus ele quer que todos nós venhamos a ter conhecimento da palavra dele. Deus ele está nos alertando acerca da vinda do Filho dele. Filho, Jesus Cristo, muito em breve ele virá. É anunciado o reino dos céus até a vós. Eu quero dizer que esses céus vai se rasgar muito em breve. As profecias que Jesus deixou sobre a vinda dele se cumprem nesse exato momento, diante de nossos olhos. Nós já podemos contemplar. Nós já podemos então contemplar que tem se cumprido as profecias da Bíblia Sagrada diante de nossos olhos. Agora Jesus ele diz: buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca Ele. Ele diz que quem clama a Ele, Ele responde. Ele diz que quem buscar a Ele, vai encontrar. Mas quando então buscar em espírito e verdade, quando buscar de todo o vosso coração, busque a Deus, não sendo no momento da luta, no momento que você está sofrendo. É lógico que todo mundo lembra de Deus. Todos vão se lembrar. Todos se lembram de Deus no momento da luta, no momento do sofrimento. Mas no momento da bonança, no momento então da alegria, no momento que tudo está tranquilo, que tudo está em paz, ninguém se lembra de Deus, ninguém busca a Deus, ninguém agradece a Deus então quando recebe a vitória. Mas quando está no momento da luta, todos lembram de Deus, todos querem receber a vitória do Senhor, buscam a Ele, encontram, mas quando então recebe a vitória, acabam então virando as costas para o dono da bênção, virando as costas então para aquele que te ajudou, que é o nosso Senhor Jesus. Ele diz: buscar-me-eis e me acharei, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. É anunciado até agora. O tempo é breve. Jesus muito em breve ele virá. Ele está cumprindo com a promessa dele. Ele já está a caminho. Jesus muito em breve ele virá nesses céus de glória, porque a Bíblia diz que esses céus vão se rasgar. E quando esses céus se rasgar, vai ser tarde, pois não vai ter mais tempo para se preparar. Portanto, agora é o tempo de se preparar para a vinda do nosso Senhor, porque aquele que estiver pronto, a Bíblia diz que vai subir com Cristo em nuvem de glória. Mas aquele que não tiver, vai ficar desesperado, vai correr de um lado para o outro, vai ficar sem saída, pois ainda há uma esperança para quem buscar a Ele, para quem buscar a Cristo nesse exato momento. Mas amanhã pertence a Deus, amanhã não está debaixo de nosso domínio, somente a Deus pertence ao amanhã. Por isso busque a Deus enquanto se pode encontrar, mas busque mesmo, em espírito e verdade. Então se Jesus viesse nessa noite, quantos de nós subiria com Ele? E quantos de nós então ficaria? Se Jesus então viesse nesta noite, eu quero dizer a vós,
que apressa-te, povo meu, apressa-te em buscar o Senhor, apressa-te então buscar a tua salvação, porque tudo nessa vida passa. A vida nesse mundo é passageiro, a vida nessa terra é passageiro. Jesus ele disse que passa os céus e passa a terra, só não passa as palavras dele, pois as palavras dele nos traz vida eterna. As palavras dele são palavras de vida eterna. Nesse momento eu quero ler uma palavra, eu quero estar compartilhando alguns versículos da Bíblia Sagrada. Quem tem ouvidos para ouvir, pois que ouça. Quero dizer a vós que se você parar um momento para ouvir a palavra de Deus, quem sabe 5 minutos ou menos, você não vai estar perdendo tempo, porque jamais é perca de tempo quando você ouve a palavra de Deus, porque a palavra ela liberta, a palavra ela é a verdade de Deus falando conosco. Então para um momento, buscar a presença do Senhor, porque Ele quer nos salvar. Jesus ele quer salvar a todos, mas Ele não pode salvar a todos, Ele só pode salvar aqueles que querem ser salvos. Ele só pode salvar aqueles que então andam na retidão, guardando a palavra dele. Jesus ele quer verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e verdade. Ele não quer que nós venhamos então servir a Ele somente de palavras, dizendo Senhor, Senhor, dizendo que ama a Deus, quando nas verdades as obras são más. É mentira, é idolatria, é inveja. Ele não quer isso porque essas obras já pertencem ao diabo. As obras dele são obras de amor, é verdade. As obras do Senhor, ela nos traz bons frutos. Quero ler uma palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, pois que ouça. Chegado o reino dos céus. João capítulo 6, versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, e nenhum de todos aqueles que Deus te fez, mas que o ressuscite no último dia, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, eu o ressuscite no último dia. Jesus ele não quer que nenhum se perca, mas que todos então venham herdar a salvação, venham herdar a vida eterna. Por isso que o homem tem que crer na palavra e tem que praticar ela. Não basta somente ouvir, como diz em Tiago capítulo 1, no versículo 22, vai dizer: e não sejais somente ouvintes, mas também sejais praticantes da palavra de Deus. Jesus ele não quer que nenhum se perca, pois neste livro tem o caminho da verdade. Esse livro aqui nos mostra qual que é o caminho que nos leva então à salvação. Nesse momento está pregado nesse momento a salvação, a palavra de Deus que traz então a salvação da tua alma. Sabemos que o caminho é estreito, a porta é estreita. O pecado ele não entra no céu. E Jesus ele está nos alertando para que então nós venhamos a consertar a nossa vida diante de Deus, para que então nós possamos então abandonar o pecado. Jesus ele diz: sede santos, como eu também sou, sejais os meus imitadores. Jesus ele quer que nós venhamos a ser então os seus verdadeiros imitadores, então as boas obras de Cristo, sendo como Ele, parecido com Ele a cada dia mais. Pois Jesus ele nos deu os maiores exemplos então de misericórdia, de amor ao próximo. Jesus não só deu bons exemplos, somente nos ensinou boas coisas. E então Ele quer que nós venhamos a ser os verdadeiros imitadores dele. Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer então, naquele dia do juízo final, olhar para cada um de nós e dizer: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, vós que praticas iniquidade. Ele não vai querer no grande dia da vinda dele, então olhar para você, ou olhar para mim e dizer para que nós venhamos apartar dele, porque esses que então ele desprezar,
será aqueles que desprezaram a Ele. Todo aquele que desprezou a palavra de Deus, vai chegar o dia. Aquele que se envergonhou da palavra de Deus, que se envergonhou de Deus, ele vai se envergonhar de nós também. Vai se envergonhar daquele que se envergonhou do nome dele, que se envergonhou da palavra dele. Jesus, ele não quer que nenhum se perca, e nesse momento ele está alertando a voz acerca das profecias que estão se cumprindo, acerca das coisas que há de acontecer ainda no futuro sobre a face dessa terra. Sabemos que os sinais que Jesus deixou de destruição sobre a face da terra, ele nos alerta que apenas o começo, é apenas o princípio das dores sobre a face da terra, pois ele diz que quando começasse então a acontecer terremotos, quando então começasse a ter fomes, pestes sobre a face da terra, quando então começasse essas coisas, ele diz que apenas seria o princípio, pois coisas piores aconteceriam. Eu quero te dizer, é chegado o reino do céu. Muito em breve o povo de Deus vai ser retirado da face da terra, porque a Bíblia diz que então esses céus vão se rasgar e nuvens de glória virá então Jesus Cristo para buscar todo aquele que se preparou. Aqueles que não se prepararam, o lugar já está guardado, pois é o fogo eterno, um lago de fogo e enxofre está preparado para aqueles que então não quiseram consertar a sua vida diante de Deus, aqueles que então não quiseram ter um compromisso com Deus, está já preparado o lago de fogo e enxofre. Sabemos nós que Deus ele não quer lançar ninguém naquele lugar, pois não foi para nós que Deus preparou, não. Sabemos nós que Ele quer que cada um de nós venhamos então a herdar a salvação. E Ele não quer que nenhum se perca, por isso é anunciado até a voz a palavra de Deus, pois é a verdade quem vos liberta. Jesus ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade então ela vos libertará. A verdade está sendo anunciada aqui agora, a palavra de Deus, falando com cada um de nós, nos alertando então sobre a verdade. Eu quero te dizer que esse céu vai se rasgar e o povo de Deus, quando for retirado dessa terra, a Bíblia diz que o povo vai correr de um lado para o outro, vai ter fome, vai ter sede, não da comida que perece sobre esta terra, mas sim de ouvir a palavra de Deus. A fome e a sede é qual vai haver sobre a face da terra, vai ser de ouvir a palavra de Deus. Eles vão procurar, vão correr de um lado para o outro, vão ficar desesperados, mas não vão encontrar mais um servo pregando a palavra de Deus, não vão encontrar mais os filhos de Deus sobre a face da terra, porque muito em breve eles vão ser retirados. Está se cumprindo o tempo aqui na terra, é breve. Eu quero anunciar até vós que as profecias já se cumpriram, essa geração já se corrompeu, é uma geração a qual todos os sinais já se cumpriram, uma geração imunda, uma geração hipócrita, uma geração onde o amor maior é pelo dinheiro. Pelo dinheiro muitos matam, muitos roubam, muitos fazem coisas terríveis. Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor ele não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos então venham a se arrepender. Se arrepender então de vossos pecados, arrepender então da mentira, da idolatria, se arrepender então da inveja, dos pecados, pois a palavra de Deus ela diz que Deus ele ama sim o pecador, mas ele abomina então a prática do pecado. Em 1 Coríntios vai dizer, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 32, se eu não me engano, vai dizer quais são os pecados. Deus então abomina, vai dizer quem herdará, quais são os que não vão herdar o céu. Pois em 1 Coríntios no capítulo 6 vai dizer, e não herdará o reino dos céus os mentirosos, os que então idolatram seus ídolos, os que têm amor ao dinheiro, os avarentos, os cobiçosos, os que prostituem, aqueles que então adulteram. Ele diz que esses não herdarão o reino dos céus, aqueles que então se embriagam
Está escrito, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 9. Então, Jesus ele quer que todos nós venhamos a se arrepender para então sermos salvos. Jesus ele quer nos remir dos nossos pecados. Por isso que então nós temos que se arrepender. Como diz aqui, Jesus ele não quer que nenhum se perca, mas que então todos venham a se arrepender. Que todos venham a se arrepender. Pois o arrepender sabemos nós que não é somente de palavras, não é somente da boca para fora, mas sim, então, abandonando a prática do pecado, abandonando então aquelas velhas práticas que te traz morte, porque sabemos que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 14, a palavra de Deus ela está dizendo que o pecado ele gera morte. Então Jesus ele quer que nós venhamos a nos arrepender, porque então quando vier a buscar a nossa alma, para onde ela irá, se estiver no pecado, eu quero dizer que a alma não vai para o céu, pois o inferno ele está preparado para Satanás e seus demônios e todos aqueles que então acreditam e praticam seus mesmos pecados e as suas mesmas obras. A Bíblia vai nos dizer que os filhos de Deus, eles ouvem a voz de Deus e eles seguem a Deus, eles servem a Deus. Os filhos de Deus obedecem a Deus, guardam as palavras de Deus. Mas os que não são filhos de Deus, então, são filhos de suas paixões. Aquele que então serve o pecado é filho do diabo, pois a palavra de Deus ela nos diz isso. Jesus ele diz que então ele viria como um ladrão. 1 João capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então se prepara, porque nós não sabemos a que hora, não sabemos a que momento Jesus ele virá. Sabemos que ele virá pegar então todos de surpresa. Ele virá então como um ladrão, vai pegar todos de surpresa. Mas a palavra de Deus está sendo pregada, as profecias foram deixadas para nosso conhecimento, está sendo pregada a palavra de Deus. Então naquele dia não vai ter como o homem então se dar por inocente, não vai ter como então diante de Deus o homem se justificar, porque então não quis ouvir a palavra de Deus, não vai ter justificação diante de Deus, porque Ele sonda os corações, Ele sonda a cada coração, Ele sabe o que se passa na nossa mente, Ele sabe por aonde está o nosso coração. Sabemos nós que Deus, somente Ele pode sondar os corações. Então diante do juízo de Deus, não vai ter desculpa que vai então nos livrar do lago do fogo, porque Deus ele conhece então o coração do homem. Não vai ter como falar para ele, por quê? Porque ele deu tempo suficiente, ele deu oportunidade, ele levou a palavra dele até cada um de nós, mas não quiseram ter compromisso, não buscaram então ter compromisso da palavra de Deus, não quiseram ouvir, mas a palavra de Deus foi pregada, a palavra de Deus ela foi pregada, mas os homens não fizeram, amaram mais as suas paixões momentâneas, mundanas, amaram mais então a criação do que o Criador, preocuparam mais então com as coisas dessa terra que perecem, ou então com aquele pão da vida que não perece, que é Jesus Cristo, pois Ele mesmo diz na palavra dele, Ele diz que Ele é o pão da vida, Ele diz que Ele é esse pão, e quem quer desse pão, Ele vem, Ele diz que então Ele dará de graça, e Ele dará também da água da vida, pois Jesus Ele é a água da vida. Está com fome, está com sede, não desse pão, mas da palavra de Deus. Então venha até a Cristo, pois Ele te dará desse pão. Está passando luta, está passando grandes dificuldades nessa vida, está com enfermidade,
Jesus ele pode te dar então o provimento qual você precisa, pois ele é o pão da vida. Para isso Jesus então, ele veio para salvar, ele veio então para perdoar a todos aqueles que se arrependeram, todos aqueles que então o buscam em verdade e em espírito, pois ele diz: buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse momento é anunciado até a vós o reino dos céus, que é chegado até a vós, porque muito em breve Jesus ele virá. Já não dá mais tempo mais de ficar então se preocupando com as coisas que perecem neste mundo, pois então é tempo de santificação, é tempo então de arrependimento de vossos pecados, de se converter então de vossos maus caminhos, porque Jesus ele virá muito em breve. Não dá mais tempo então de permanecer neste mundo curtindo, pois é passageiro. Eu quero dizer a vós que só falta Jesus Cristo vir então buscar a igreja dele, o povo dele que se preparou, o povo dele que então ouviu as palavras dele e praticou. O povo de Cristo, o povo de Deus, é um povo de boas obras. Todo aquele que ouve as palavras de Deus e as praticam, abandone o pecado, porque a verdade é quem vos liberta. A verdade é a palavra de Deus falando conosco neste exato momento. A palavra está falando conosco, mas muitos não querem ouvir a palavra de Deus. Mas se oferecesse então dinheiro, muitos queriam. Se então tivesse, quem sabe, alguém nesse momento aqui cantando, ou até mesmo fazendo palhaçada, tinha uma roda de gente para ouvir e para dar risada. Conseguia até um dinheiro, mas quando se trata da palavra de Deus, nem de graça o povo quer, ninguém quer ter conhecimento, ninguém quer parar o tempo para ouvir a palavra de Deus, pois acham que 5 minutos, quem sabe mesmo, é perda de tempo ouvindo a palavra de Deus. Acham que vão perder seus tempos, quando na verdade estão ganhando muito com Deus. Não está ganhando dinheiro, mas sim galardão, está ganhando a salvação da tua alma. Ouça a palavra de Deus, mas também pratique, porque Jesus ele virá. Ele quer que nós venhamos a nos lavar no sangue dele. Ele quer que todos nós venhamos então a nos arrepender de nossos pecados, de todas as nossas falhas. Jesus ele está aí para quem quiser então ser salvo, para quem se arrepender. Ele está aí para perdoar. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, abatidos e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas ele diz para ir até ele. Ele diz então para quando estamos atribulados de espírito, estamos passando por grandes lutas, ou até mesmo estamos buscando algo. Ele diz: vinde a mim. Não basta somente ouvir a palavra de Deus. Ele diz: vinde a mim. Mas não, muitos então vão buscar dinheiro, vão buscar bebida. Eu quero dizer, você vai beber, mas só por um momento vai passar a sua luta, a sua dor vai passar só por um momento. Mas quando então for chegado um novo dia, quando então for chegado pela manhã, os seus problemas eles estarão ali de novo. Você terá que então lutar novamente. Mas quando você ouve essa palavra: vinde a mim, vós que estáis cansados, abatidos e oprimidos, eu vos aliviarei. E você então vai até Cristo. Você ouve essa palavra e guarda. Então ele te livra. Então ele te tira todo o fardo pesado das suas costas. Porque sabemos nós que o pecado, ele é como um fardo pesado em nossas costas. Carregamos um grande peso nas nossas costas, quando então estamos vivendo em pecado. Mas Jesus ele está aqui para poder aliviar esse fardo pesado nas costas, porque ele diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas ele vos acrescentará. Ele só quer que nós venhamos a buscar a ele então em primeiro lugar, antes de tudo, antes de qualquer coisa. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus ele veio ao mundo, mas os homens amaram então mais as trevas do que a luz. Jesus ele veio então para poder curar, para poder salvar. Ele veio para poder fazer grandes obras. E ele veio. Mas os homens então amaram mais o pecado, amaram mais então as suas paixões do que a Cristo.
Muitos preferem então buscar as coisas dessa terra, se preocupam mais com o que vão comer no dia de amanhã, com o que vão se vestir, se preocupam mais com as coisas terrenas que perecem, do que então com a salvação da tua alma. Eu quero dizer que tudo nessa vida passa os céus, passa a terra, e quando chegar o dia em que então se findar o nosso tempo nessa terra, quando se findar o seu tempo nessa terra, eu quero dizer que a tua alma ela vai sair do teu corpo. A tua alma então ela trilhará um destino. E eu quero te perguntar, mediante a sua vida como está hoje, mediante a quem você está servindo hoje, para onde irá a tua alma se pedirem ela nesta noite? Se pedirem a tua alma nesta noite, quem virá para buscar e para quem será então que está reservado? Pois sua alma ela irá para o céu se então você estiver praticando as boas obras que Cristo deixou escritas na palavra dele. Aquele que então estiver praticando a palavra de Deus, o lugar dele está guardado nos céus, mas sabemos que aquele que então não busca a Deus, seu lugar já está guardado no lugar de tormento, onde o povo nunca passa, onde a dor ela nunca passa. Eu quero estar lendo um versículo aqui. Olha só o que a palavra de Deus diz para nós nesse exato momento. 1 João, no capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A palavra de Deus está dizendo nesse momento, quem comete o pecado é do diabo, é filho dele, porque ele peca desde o princípio. Desde o princípio então, ele é o pai do pecado, e aquele que então peca, está se tornando então filho dele. Ah, mas todos pecam, é verdade, mas aquele que não se arrepende, aquele que então não se arrepende, é filho do diabo, porque então é o que a palavra de Deus nos diz, que quando nós nos arrependemos, Jesus ele nos lava no sangue dele, e a Bíblia diz que não existe mais pecado. A Bíblia diz que então Deus ele não se lembra mais dos nossos pecados, porque já foram apagados, mas aqueles que então permanecem na prática do pecado, praticando então as mesmas obras, vivendo uma vida pecaminosa, como por exemplo, quem mente não abandona a mentira, então tem inveja no seu coração e então não abandona a inveja, é filho do diabo, porque ele é o pai do pecado. A Bíblia diz que ele é o pai do pecado. A Bíblia vai dizer em Gálatas 5, capítulo 5, que essas obras são obras dele, são obras frutuosas da carne, infrutuosas da carne, porque as obras do pecado, elas são infrutuosas. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, eu acabei de ler aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para isso veio Jesus, para nos perdoar, para nos livrar do pecado. Quando nós nos arrependemos, nós então temos que abandonar as obras pecaminosas, pois aquele que matava, então não venha mais matar, cometer homicídio. Aquele que então se embriagava, pois que então não se embriague mais. O arrepender então, é quando nós largamos as velhas práticas pecaminosas, infrutuosas essas, que então nos geram a morte. Esse é o salário do pecado. Jesus ele quer salvar a cada um. Ele não quer que nenhum se perca, mas que então todos venham se arrepender, então herdar a salvação. Eu quero dizer a vocês, eu quero dizer a cada um de nós, cada um de vós, que então, quem tem ouvidos para ouvir, os que ouça o que o Espírito Santo de Deus tem para dizer a cada um de vós. Jesus ele não quer que nenhum se perca. E nesse momento eu quero dizer, apressa-te, povo meu,
em buscar o reino dos céus, então buscar a tua salvação. Apressa-te, povo meu, em buscar a tua salvação, em buscar a Deus. Apressa-te, então, se converter de vossos maus caminhos. Busca a Deus em primeiro lugar. Busca a Deus e a tua justiça. As demais coisas, então, Ele vos acrescentará. Que Deus, então, possa abençoar a cada um no nome do Senhor Jesus. Se por acaso alguém, então, quiser nessa noite fazer um concerto com o Senhor, é dada a oportunidade até a vós, pois Cristo Ele está aqui, então, para te perdoar. Ele está aqui, então, para fazer uma nova aliança com você e você com Ele. Pois Jesus, Ele quer nos salvar, Ele não quer que nenhum venha se perder. Busca a Deus em primeiro lugar. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, mas então, quando me buscardes de todo o vosso coração. Bem-aventurados todos que ouvem, os que guardam as palavras da profecia da Bíblia Sagrada. O reino dos céus é chegado até a vós. Busque a Deus e se preparem, porque Jesus muito em breve Ele virá.